Bem-vindos, senhores telespectadores, a este Duelo de Ideias, que hoje tem um aperitivo de ser um debate cordial entre dois grandes autárquicas da Ilha de São Miguel. À minha direita está o Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Dr. José Manuel Bolieiro, e à minha esquerda, em todos os sentidos, o Presidente da mais antiga Câmara Municipal de São Miguel, Dr. Ricardo Rodrigues. Vamos tentar aqui, enfim, uma conversa entre amigos e adversários para, enfim, tentarmos esclarecer o nosso auditório e as pessoas que tenham interesse nestes assuntos. Eu começava, com licença do Presidente da Câmara de Ponta Delgada, pelo Presidente da mais antiga Antiguidade Câmara a um posto de São Miguel, e que, se não for à natureza, hoje seria talvez cidade e talvez a capital. Dr. Ricardo Rodrigues, como é presidir a Câmara mais antiga de São Miguel? Há da vossa parte algum, enfim, não vou dizer ciúme, mas uma certa pena de Vila Franca não ser ainda a capital de São Miguel? Quero agradecer em primeiro lugar ao Dr. Belberto e à São Miguel TV a oportunidade que nos dá de dialogarmos um pouco. É verdade que os vilafranquenses têm orgulho da sua vila, é verdade que nós recordamos com muita frequência termos sido a primeira capital, o primeiro povoado, enfim, como sabe, administrativamente, Vila Franca do Campo ocupou um grande espaço da ilha enquanto região administrativa, ou enquanto vila administrativa, e foi perdendo ao longo dos anos, em favor e bem, de outros municípios que enfim, foram criando ao longo dos anos. Aquilo que, materializando, posso dizer que pode ser uma preocupação enquanto Presidente da Câmara da primeira capital, é que temos em curso um processo de classificação do património do núcleo histórico de Vila Franca do Campo, do núcleo total e urbano de Vila Franca do Campo. Temos, de facto, exemplares fantásticos que provêm ainda de uma época muito antiga e, portanto, que vamos candidatar, e esse processo está em curso. Estamos a fazer o levantamento de todo o património que temos em Vila Franca do Campo, e digamos que isso pode ser uma reminiscência daquilo que foi Vila Franca do Campo e daquilo que é hoje Vila Franca do Campo. Nós temos, de facto, um património edificado muito interessante que interessa preservar. A forma de preservar é classificá-lo. Classificá-lo significa que, doravante, as pessoas, as entidades públicas e as religiosas também, porque grande parte desse património é religioso, não podem fazer grandes intervenções que o desfigurem, para permanecer essa tal herança de grande vila, que foi em tempos a primeira capital. Digamos que esse pode ser o testemunho melhor que nós hoje em dia podemos prestar aos nossos antepassados da grandeza da sua visão. Como se sabe, Vila Franca do Campo hoje tem um desenho urbano que a classifica como um dos melhores e que provém daí. Não foi construída ao longo do tempo com, enfim, vielas e mais vielas que dificultam o tráfego de pessoas e de veículos. Temos esse traçado urbano muito interessante que é característico de Vila Franca do Campo, o seu património, e isso nós estamos a propor para classificar como núcleo classificado de Vila Franca do Campo, o que beneficia também os privados. Uma vez classificado algum património privado, também tem acesso a subsídios e ajudas para o conservar, com a responsabilidade de não desfigurar aquilo que é as nossas origens. Muito obrigado, e agora dirigia-me ao Presidente da Câmara de Ponta Delgada, Dr. José Manuel Bolieiro, meu querido colega antigo, não é? Agora somos colegas, hoje apanhados pela política. Eu queria perguntar-lhe, fazer uma pergunta pessoal. Como é que se sente um jovem da povoação a presidir ao maior município dos Açores? O que é que sentiu no momento em que lhe foram entregues essas responsabilidades? Muito bem, antes de mais eu quero saudar e cumprimentar os colegas, o Dr. Melbante, o Dr. Ricardo Rodrigues, para esta conversa que é para mim uma satisfação pessoal e uma oportunidade institucional. Saúde e cumprimento também a CMTV por estas iniciativas que permite, numa distribuição universal, colocar-nos a dialogar sobre o que é
presente, o brilho que todos temos na nossa história e projetarmos com a ação aquilo que é um futuro mais auspicioso e ambicioso quanto ao progresso, quanto ao bem-estar social e à potencialidade económica das nossas terras. Eu queria dizer que, como jovem autarca... Quando era criança, sonhava alguma vez que pudesse ser Presidente da maior Câmara dos Açores? Nunca passou pelos meus horizontes de expectativa futura ser o que hoje sou, porque não era, efetivamente, uma expectativa natural. A vida é muito rica e de surpresas e iniciativas que nos vão surgindo, fruto também da nossa apetência, mas de outras situações de contexto. Eu direi, como jurista, que a vida é sempre mais rica de qualquer previsão e estatuição. E, portanto, aqui também na vida política é assim. Mas um agente do poder local é sempre alguém que na política tem como contexto a proximidade relacional entre pessoas, necessidades e ambições. Mais do que grandes conjecturas teóricas e retóricas, nós agimos com a importância estratégica de definir o médio e longo prazo, mas com a emergência de todos os dias ter capacidade de decisão para resolver questões concretas. E, no caso da minha responsabilidade presidir a Câmara Municipal de Ponta Delgada, é também esta emergência. Diz que a sua Câmara é maior que muitas secretarias, não é? Naturalmente em termos de serviços e de competência. Com certeza, e de responsabilidades. Mas qualquer Câmara, independente da sua dimensão, é um verdadeiro governo local. Porque, apesar de, nos termos da lei, temos uma definição de atribuições e competências, a verdade é que a expectativa da comunidade que governamos é que tenhamos capacidade para resolver todos os seus problemas, que tenhamos oportunidades para as suas ambições todas. E, portanto, as autarquias são um verdadeiro governo local. E projetar a governação de Ponta Delgada é também ter uma noção da dimensão da açorianidade. E, portanto, a Ilha de São Miguel no seu contexto geográfico, mas também os Açores na sua identidade de alma autonómica, através Ponta Delgada foi o berço da autonomia, não é? Ponta Delgada foi o berço da autonomia, portanto, com certeza. Essa cidade está cheia de nomes ligados à velha e à nova autonomia. Nós temos uma história riquíssima em intervenção também na formação da Portugalidade, mas sobretudo também na dimensão autonómica de um governo que fosse capaz de cumprir aquele velho lema dos açorianos, não é? Que possamos aqui governar e ter um governo pelos açorianos. E, portanto, quando o lema açoriano é antes morrer livres que em paz sujeitos, tem uma matriz muito forte sedimentada nesta vocação de Ponta Delgada na sua integração nacional. Sente que o facto de ser o sucessor de Berta Cabral, que as obras a realizar são difíceis de escolher para ultrapassar ou equiparar o trabalho por ela feito, ou acha que a sua gestão não precisa de obras para engrandecer-se? Desculpa a pergunta, mas é uma pergunta que fazem, não é? Eu não vejo a política na sua pessoalização. A importância da personalização da política é fundamental para uma relação até de afetividade com os governados e os governantes, mas a pessoalização da política acho que é um erro grave para a avaliação dos ciclos. Há ciclos políticos, há ciclos económicos e até ciclos financeiros. E, portanto, houve um ciclo que passou no país e na região de expansão e de facilidade de acesso a meios económicos e financeiros que terminou. E eu penso até que houve, em alguns casos, desvantagem da facilidade do acesso aos meios, porque foi geradora de alguma insustentabilidade hoje na governação da administração pública. Que o diga o Presidente da Câmara de Vila Franca. Do Estado, do Estado, da região. Essa foi direta e das autarquias. Não estava a fazer um favor. Não, eu estou verdadeiramente a dizer as coisas como elas são. Não há nada contra ninguém, nem nada a favor de ninguém. Mas é uma análise mas o Presidente realista e objetiva. Tem algum sonho de deixar a sua marca? Manela Ruda deixou a marca em vários lugares, na praça, no Mercado da Graça, nos grandes
parques de estacionamento no calçadão de São Roque, etc. Berta Cabral, a Marginal, fez a obra, chegou a ter um sonho de deixar nesta cidade a sua marca, não é? Com certeza, nós todos temos que ter uma identificação de do identidade. berço de São Miguel, não é? Não é mais. E um povoador. Mas nós precisamos de caracterizar a nossa atuação por uma identidade, com certeza que sim, e eu tenho uma afirmação identitária na minha postura política e de governante na administração local e na presidência da Câmara Municipal de Ponta Delgada, compatível com o contexto atual, não é? E, portanto, sim, tenho essa ambição. Penso até que mesmo fruto de uma primeira fase do anterior mandato, que foi de substituição, demonstrei uma diferença, não uma continuidade absoluta, uma continuidade de projeto, mas uma marcação, até com alguma ruptura, de um novo perfil político e de identidade. Eu penso que isso está afirmado. Não é mais? E para este mandato, igualmente, também para a afirmação, e diz bem, uma afirmação de marca na passagem da governação deste mandato. Doutor, falou-se aqui num aspecto, enfim, que se tem falado, o Chute tem conseguido ultrapassar as grandes dificuldades que lhe deixaram na Câmara. Como é que fez isso? Bem, nós, de facto, recebi a Câmara, enfim, fruto daquilo que o meu colega, o Dr. José Manuel Bolheiro, já referiu. Houve uma época em que tudo era facilidades e tudo era não só da responsabilidade dos próprios autarcas, mas também das instituições financeiras que inusitadamente facilitavam o crédito e quase davam o crédito às entidades, o que aconteceu com os privados também, em certa medida. Agora, portanto, era preciso endividar à medida das capacidades de cada um. Ainda outro dia estive na terceira, nunca tive essa conversa com o Bolheiro, mas estive na terceira e o meu colega da Angra do Heroísmo tem uma dívida de cerca de 7 milhões de euros e eu tenho uma dívida de cerca de 40 milhões de euros. Portanto, está a haver a discrepância entre uma Câmara que tem quase 3 vezes de recursos do que tem a Vila Franca e que deve 7 milhões e uma que deve 40 milhões. Portanto, é uma diferença substancial. E, portanto, esse primeiro ano foi, de facto, de acerto de contas e de negociar com as entidades financeiras uma estabilidade que me permita, nos próximos anos, enfim, ter alguma tranquilidade. Não posso ter total, porque a grande parte dos recursos da Câmara estão afetos a pagamento de dívidas, de capital e juros, mas também uma negociação que me permitisse disponibilizar algum dinheiro que fosse capaz de fazer face a investimentos de fundos comunitários. Essa era a minha primeira preocupação. E sem esquecer aquilo que também já foi aqui referido, que é as necessidades básicas e essenciais dos nossos concidadãos. Vivemos um período difícil, de uma conjuntura difícil, de um desemprego elevado nos Açores, no país e um pouco nos países do sul da Europa, e nós temos que fazer face a dificuldades que são, todos os dias nos batem à porta. Não tem dinheiro para pagar a água, não tem dinheiro para pagar medicamentos, não tem dinheiro, e não têm mesmo. E, portanto, essas situações nós temos que resolver de alguma maneira com essas ajudas, pequenas ajudas, mas muito importantes para a dignidade da vida humana de cada um dos nossos agregados familiares. E, portanto, aquilo que tenho pena é, de facto, de ter recebido uma Câmara com essas dificuldades, porque não sendo essa... tem obra feita, não é? Tem o Porto de Pesca... O Soutor já algumas vezes, e também aqui com o meu colega, confunde às vezes quem faz os investimentos, se é o Governo, se é a Câmara. Não confundo. Porto de Pescas é do Governo. Aqui também a Marginal foi do Governo, não foi da doutora Berta. Sr. Presidente, o senhor deixou de ter problemas com os pescadores. Sim, é evidente que sim. Não foi um investimento, quer dizer, é que se a somar a isso tivesse ainda um investimento de Porto de Pescas, fazer a Marina, por exemplo. Isso foi da responsabilidade da Câmara e bem. É um investimento que eu acho que é reprodutivo e que qualifica no campo do turismo, no campo da pesca, o Porto de Pesca será mais importante. Mais importante, exato. Não, eu estou a falar de investimento que foi do Governo Regional e que foi da Câmara. A Marina foi um investimento da Câmara, o Porto de Pesca foi um investimento do Governo Regional. Portanto, mas claramente o Porto de Pescas é importantíssimo para a Vila Franca do Campo, tanto é que os alberga até pescadores de outros locais da Ilha de São Miguel, pelas suas qualidades, pela Costa Sul ser mais consentânea com a pesca. O Porto de Pesca de São Miguel devia ser Vila Franca e não Ponta Delgada como está a ser agora, penso que está a ser
Na doca, no saco da doca. Não há definições do que é o porto de pesca, quer dizer, os barcos hoje podem acostar e despejar o peixe nas várias lotas que existem e, portanto, não há... Porque é que Ponta Delgada é um destino mais apetecível? Porque tem a lota, uma das lotas, só há duas lotas na Ilha de São Miguel, em Rabo de Peixe e em Ponta Delgada. Vila Franca não tem lota? Não, nem Vila Franca, nem quer isso. Repare, fui eu como secretário da Agricultura e Pescas que tomei essa decisão. Porquê? Porque para os pescadores é melhor concentrar a oferta do que o pescador de Ribeira Canto ou de Vila Franca do Campo tinha 2 compradores ou 3 compradores. Enquanto concentrando a procura do pescado, há mais concorrência e mais licitação e isso reverte em benefício do pescador. Portanto, porque o preço aumenta com isso. E, portanto, não estou nada arrependido e temos lá, a pesca tem lá uma infraestrutura importante de produção de gelo, de arranjo das próprias embarcações e, portanto, temos tudo isso. E o peixe pode ser despejado em Vila Franca, que depois é transportado para a Ponta Delgada. Portanto, não há problemas com essa matéria. Diz-se que o Porto de Pesca afetou o castelo do Tagarete. É verdade? Bem, essas coisas do dizer-se é possível. O Castelo do Tagarete não diga, a Praia de Corpo Santo, por exemplo, este ano não teve areia, que é uma coisa, enfim, que é relevante e temos que ver qual é a causa. Já aconteceu noutros anos, sem o Porto de Pescas. E, portanto, não sabemos se é ocasional ou se... Temos que estudar essas movimentações. Não tenho dúvidas que o Porto de Pescas, por exemplo, no Secabramar, a Poente, afetou a Avenida Vasco da Silveira e as ondulações estão a entrar em terra de forma a que é preciso fazer uma intervenção de proteção da costa. Portanto, há sempre prós e contras, mas os prós são muito mais significativos do que os contras na construção do... Sr. Presidente, acusam-no de deixar sobreviver algumas ruínas perigosas na cidade. Acusam-no. Há ruínas... essa acusação, é a primeira vez que há ruínas na rua de Frias, José Maria Lopes do Amaral, cá em baixo. Que eu saiba, a Câmara Municipal não é proprietária de nenhuma destas ruínas. Mas e, portanto, não me parece que isso seja uma acusação adequada. Não compete à Câmara zelar pela segurança pública dos munícipes. Com certeza. E se uma casa está em vias de se arruinar, há aqui uma na rua de Lisboa, também, que está tapada atualmente. Mas me quero falar, isso sim, podia ser de uma estratégia que eu até defendia, que devia ser nacional e também regional, de regeneração urbana para proteger não apenas essa causa de emergência e proteção civil, mas até a nossa própria história quanto à recuperação de património de valor arquitetónico edificado e que hoje está abandonado e degradado por insuficiência económica dos seus proprietários. Esta devia ser uma estratégia até nacional para todas as cidades. E Ponta Delgada, aliás, tinha uma grande expectativa que os fundos comunitários pudessem ser aproveitados nessas perspectivas financeiras 2014-2020 com incidência especial para este objetivo. Infelizmente, não foi isso que aconteceu, não teremos facilidades para aproveitar fundos comunitários para este objetivo. Agora, as autarquias têm muita escassez de meios para se tornarem proprietárias de todos os edifícios que estejam abandonados. Isto é uma ilusão, seria demagógico dizer que isto... Não estou a dizer isso, mas se uma casa está em perigo de ruína e pode magoar ou ferir ou matar até os munícipes, a Câmara não tem a obrigação de mandar demolir à custa do proprietário? Sim, quando puser em causa, por razões de proteção civil e saúde pública, enfim, a situação de segurança da cidade, da rua, da vizinhança, nós temos este poder coercivo administrativo de, em execução prévia, podermos fazer este exercício. E claro que estaremos atentos. Há preocupações que resultam de uma análise concreta que tem de ser feita com antecedência e estamos vigilantes quanto a isso. Outras são circunstâncias de fruto de imprevisibilidades da natureza, como excesso de chuva. Isso aconteceu recentemente numa casa que, aliás, Satura é assíduo frequentador no Largo 2 de Março, o Figueiredo, e que aconteceu porque o proprietário não fez a limpeza do telhado, houve acumulação de lixo e desmoronou. Estas situações, é óbvio que será impensável admitir que as autarquias ou a proteção civil municipal ou regional possa estar atenta a esse pormenor. Agora, eu aceito
e confirmo, devia ser uma prioridade pública, das políticas públicas locais e regionais, e até com apoio de fundos comunitários, para apostarmos de forma séria numa regeneração urbana das nossas existências arquitetónicas abandonadas. Eu estou convencido que tem que competir as várias instituições. Aliás, como sabe, a nível nacional houve um esforço com 2 programas que infelizmente não tiveram aplicação nos Açores, que foram o Polis e a Jássica, que permitia uma relação de intervenção política pública e de apoio aos privados proprietários para a recuperação dos espaços degradados e abandonados. Eu tinha a expectativa que esse quadro comunitário de apoio entrasse por aí, infelizmente, no desenho, que ainda desconhecemos em pormenor, mas no desenho que se apresentou, não há um eixo específico para regeneração urbana. Eu tenho, como sabe, sob o ponto de vista até de compromissos políticos e eleitorais, uma aposta para garantir no centro histórico facilidades que estamos a cumprir para os proprietários em soluções desoneradas sob o ponto de vista fiscal e de tarifas e taxas, poderem fazer a reabilitação do seu património edificado, abandonado e degradado. E, portanto, isso tem sido, aliás, um elemento facilitador de alguma reabilitação de edifícios no Centro Histórico de Ponta Delgada. Não, claro está, todos, porque isto também tem de ser feito de forma progressiva. Ademais, gostaria, ainda um pouco ao encontro dessa marca identitária de uma ação governativa que vislumbra não o betão, não o cimento, mas uma estratégia global de regeneração e reabilitação, criar, se os fundos comunitários depois permitirem com algum engenho, admito, mas com rigor, aproveitar alguns edifícios abandonados no centro histórico, em vez de construção nova e expansionista, urbanisticamente desordenada para a periferia, mês antes para o centro histórico, assegurar, por exemplo, pela reabilitação de alguns edifícios, um startup empresarial, um startup social, que permita dar vida ao próprio centro histórico, com atividades que se concentram no centro histórico, que mobilizam as pessoas e as atividades para o centro histórico e, por outro lado, aproveita a reabilitação desses edifícios. Eu acho que isso deve ser uma estratégia. A outra componente tinha de ser de caráter até legislativo fiscal e nacional, e eventualmente com o apoio comunitário para os proprietários, que era a de facilitar, por um lado, acesso a crédito e eventualmente algum subsídio a fundo perdido, admito, para a reabilitação de algum edificado com valor patrimonial e arquitetónico e cultural aos seus proprietários, e outra está de exigência, claro está. Houve uma proposta legislativa que permitiu até a possibilidade de haver venda obrigatória dos proprietários de edifícios que, abandonados, não cuidassem deles num determinado prazo e permitir. Faltou a regulamentação desta legislação. Mas também temos que considerar com realismo. Este tipo de ação é pedagógica, mas também tem os seus ciclos. E neste momento o ciclo económico e financeiro não é muito vantajoso para termos uma grande aposta. Mas ainda assim os fundos comunitários eram uma grande oportunidade. Eu penso que tivemos pouca diligência em sensibilizar a Comissão Europeia e o país para um eixo de regeneração urbana. As autarquias ou o Governo? Naturalmente os governos, que são os atores negociadores do quadro comunitário do país. O ex-governante, não é? Doutor, diga uma coisa, estes parquímetros das vilas e cidades, concorda com eles? Não, não é propriamente aquilo que na minha circunscrição geográfica seja uma prioridade. Não acho, quer dizer, eu acho que num centro urbano há que haver 1 ou 2 espaços para facilitar o acesso dos cidadãos a serviços que às vezes precisam, mas não é propriamente a minha prioridade a Vila Franca. Ainda não acabei com todos, mas já fui suspendendo alguns, porque acho que numa urbe como a nossa não tem a premência que eventualmente Ponta Delgada terá, e portanto cada uma das vilas e cidades terá a sua orientação nesse capítulo. Em Vila Franca criou-se 3 ou 4 ou 5 sítios com parquímetros, e eu já desafetei um por um período grande, enfim, porque aquilo tem contratos, como o doutor melhor do que eu saberá, é preciso cumprir os contratos. Encontramos sempre formas de suspender temporariamente,
arranjando justificações que o próprio contrato permite, mas não faria isso hoje para a generalidade das situações de Vila Franca do Campo. Não acho que seja necessário, não acho que tenha utilidade. Acho que, por exemplo, junto à Câmara Municipal, onde muita gente se dirige para pagamentos, para isso e para aquilo, que é bom que haja espaços livres, e a forma de haver espaços livres é que seja pago, seja para que o cidadão não deixe lá a sua viatura todo ao dia, mas em compensação devemos ter outros parques não pagos para que os cidadãos possam deixar os seus carros, e a mobilidade. Sabemos que em São Miguel, nas ilhas todas, nós temos o hábito, não sei se bom ou se mau, para alguns bom, outro mau, de irmos de carro, e para curtas distâncias utilizamos muito o carro, e por isso temos que saber gerir, cada um à sua maneira, esses espaços. Mas se o Souto me permite, eu gostava de voltar um bocadinho atrás e ajudar aqui o Bolheiro num particular, que é o seguinte: o Souto fez a comparação dele com a doutora Berta Cabral, e uma das grandes vantagens que o Bolheiro tem é não ter a afronta direta e imediata sempre com o Governo Regional. A grande vantagem, a grande diferença que eu acho que em Ponta Delgada se operou é que a doutora Berta Cabral, em tudo o que fazia, e vice-versa um pouco, mas a doutora Berta Cabral fazia da sua posição política uma afronta ao Governo Regional, aproveitava todas as oportunidades para... Ela era líder da oposição, coisa que não acontece por enquanto, Bolheiro, não é? Por enquanto, sim. Mas, portanto, se mantiveram, não é? Mas, ainda não vi da parte do Dr. Bolheiro qualquer passo nesse sentido. Nem vai dar nos próximos tempos. Nem vai dar nos próximos tempos, tanto quanto eu posso avaliar. Isso é só jeito de provocação. Agora fazer declarado que não fazer o duelo. Berta Cabral era líder da oposição e não fazia afronta, fazia oposição ativa. Não, tu lembras. O Governo Regional fez um parque de estacionamento subterrâneo. Berta Cabral fez um parque de estacionamento ao lado. Também o Governo Regional vai fazer um museu do património da arte contemporânea. Então Ponta Delgada vai fazer um museu de património da arte contemporânea. Depois acabou por não fazer nada. A sua Câmara está endividada, como a Câmara de Vila Franca, por exemplo? Devo dizer que é preciso consolidar para estas ideias duas preocupações, e eu tenho tornado isso público com contas a máximo de transparência absoluta, aliás. Nós temos um endividamento com a alteração das regras, fruto até da ajuda externa que Portugal observou nesses últimos tempos e com a intervenção da Troika, de consolidar o endividamento. Há um endividamento da administração direta autárquica e um endividamento do setor empresarial local. E o município de Delgada tem, nesta fase agora, porque entretanto extingui duas e consolidou, temos 3 empresas. E conjugando o endividamento da administração local, direta, da Câmara, com as do setor empresarial local, o nível de endividamento de Ponta Delgada nesta consolidação também é significativo. Sim, mas não cria as limitações. Ultrapassa o limite indevidamente que a lei permite. Sim, aos não quer dizer nada se a Câmara quer dizer que a gente tem que ter dinheiro para o serviço da dívida. Tem consequências. O que é que vai acontecer? Pois, e é preciso renegociar, porque entretanto os spreads, as taxas de juros subiram, o dinheiro trouxe mais caro, houve negociações que foram feitas com carência de amortização de capital exatamente até 31 de dezembro de 2013 e que tornaram durante o ano de 2014 e daqui por diante as coisas muito mais difíceis, porque um período de carência de amortização de capital facilita a tesouraria cotidiana. Imediata. E depois, quando passa a amortizar e o serviço da dívida acumula pagamento de juros com a amortização de capital, o envolvimento e o esforço financeiro é outro. E, portanto, mesmo penso que este programa não é para escalpelizar a situação financeira. Agora, se está a fazer um pouco esse desafio para dizer que tenho facilidades financeiras na gestão e na governação da Câmara de Ponta Delgada com o seu setor empresarial local, direi, preferia ter outras facilidades, porque também fruto da alteração das regras, exatamente como estava o Dr. Ricardo Rodrigues a dizer, e agradeço até esta referência, que foram os novos níveis de reconhecimento de necessidade de saneamento financeiro e de desequilíbrio financeiro das autarquias. A minha preocupação de gerir até a manutenção das empresas enquanto não consolidar internamente o seu endividamento é exatamente para não criar a situação de desequilíbrio financeiro. Mas isso é um desafio permanente em qualquer autarquia ou qualquer empresa, não é? E é que está o meu engenho e a minha arte de poder com certeza, não é? tornar esta situação. Não é? É porque esta situação é incomportável. A Angra do Heroísmo deve 7
Vila Franca do Campo deve 40, acho que não é a mesma coisa relativamente à Câmara, não é? Portanto, as capacidades penso que serão diferentes. Mas já agora gostava de ouvir sobre uma questão... A Delgada estou indevidamente na proximidade com a Câmara e o setor empresarial, pelo qual a Câmara é responsável, na proximidade dos 60 milhões. Pronto, portanto, comparativamente a Vila Franca é muito mais folgada. Temos aqui outra margem. Agora também devo dizer, as responsabilidades, olha, vou dar um exemplo, as responsabilidades que o município como Ponta Delgada tem em pagamento de iluminação pública é metade de São Miguel. E, portanto, claro. E nós temos que ter e prover verba para essa liquidação. Os nossos compromissos com o tratamento e a despesa dos resíduos sólidos é metade de São Miguel. E, portanto, é preciso considerar... E tem metade da população. E temos metade da população. E é preciso considerar as necessidades do desemprego, para garantir apoio social. Tudo é sobredimensionado também em função do contexto geográfico e capacidade de produção que Ponta Delgada está no contexto da Ilha de São Miguel e dos Açores, com certeza. A nossa população pendular, isto é, a necessidade de infraestruturas que nós temos não é apenas para a população residente, é para a população residente e para aquela população pendular de centro de outros concelhos também vem trabalhar e estar. E, portanto, toda a despesa que é feita no governo local não é exclusividade, no caso de Ponta Delgada, mais que nos outros concelhos, não é exclusivamente para a sua própria população, é para uma dimensão de população pendular que corresponde, em regra, praticamente à Ilha de São Miguel. Não? Porque entre dos outros concelhos, os turistas, os visitantes das outras ilhas, etc., tudo isso acaba por dar mais. E a nossa dimensão, por exemplo, de uma iluminação pública no território do concelho é muito significativa. E a despesa, aliás, disparou, porque num período que nós tínhamos uma taxa de IVA mínima aplicável, quando tínhamos um projeto de convergência tarifária que a entidade reguladora para o mercado ibérico da energia permitia termos aqui um tarifário mais baixo, foi coisa que acabou há pouquíssimo tempo, há 2 anos, e portanto houve aqui um disparo de despesa que resultou da alteração das circunstâncias. A amortização de capital na componente de endividamento, o encarecimento bruto, enfim, eu direi cavalgante da iluminação pública, as exigências relativamente ao tratamento dos resíduos sólidos, a importância da assistência social numa situação de emergência que agora o país e a região vive, e o Concelho de Ponta Delgada obrigou aqui a muita outra alteração de atitude e de relacionamento com a gestão do orçamento municipal de Ponta Delgada. E, portanto, temos aqui outras preocupações que não são de disponibilidade financeira folgada, pelo contrário. Muito bem. O tempo, enfim, voa. Gostava de lhes fazer uma pergunta política, não é? De interesse açoriano. O que é que pensa do tal estado das negociações à base das lajes? Lamentável quanto ao Governo da República. É extraordinário, digamos que nós, o doutor melhor do que nós, até se conhece esses relacionamentos entre a República e a região. O grau de desconhecimento que o Primeiro-Ministro demonstra relativamente ao problema da base das lajes é muito preocupante. O senhor vê cá em visita e Nicolas Batatóides, deixa-lhe passar a expressão, quanto ao problema das lajes. Ou seja, reuni com o Governo Regional, reuni com os trabalhadores das lajes e quer um, quer outro, manifestarem que o senhor Primeiro-Ministro tinha um pleno desconhecimento daquele dossiê. Não veio visitar os Açores e não se aperceber que o problema da base das lajes era um problema real para a Ilha Terceira, concreto para os açorianos e de exigência grande para o país. E não se aperceber dessa situação. Mas passados alguns meses sobre a sua visita, aquilo que nos parece, o que me parece, é que continua igual. Ou seja, o Governo dos Açores apresentou-lhe um dossiê sobre a situação, com propostas alternativas relativamente ao problema
que os americanos provocaram os açorianos com a saída de grande parte das suas forças da base das Lajes e, portanto, que exigia que o Governo da República tivesse uma resposta firme quanto a esta matéria. Bem, sabemos que os Estados Unidos têm o poder que têm a força que têm, mas nós não nos podemos agachar, quer dizer, soberanamente ficamos muito diminuídos se não tivermos uma resposta firme e adequada para com os Estados Unidos. Eu tive acesso, como todos, aos números. O desemprego direto e indireto é da ordem de 1.900 pessoas. 1.900 pessoas numa ilha e no concelho específico da Praia da Vitória é um problema complicadíssimo. E os americanos o que é que fazem? Nós queremos continuar a ficar com a base, mas o administrador disse que era uma gas station, como se desprezando uma estação de serviço que os americanos podiam estar cá. Eu, entre os funções na Assembleia da República, em comissão com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, de então Paulo Portas, e o Ministro da Defesa, Aguiar Branco, disse, se é para deixar nesses termos, o melhor é que se vão embora. Bem, foi uma grande rebelice, porque os americanos e tal. Mas é verdade, porque, repare, não deixa alternativas. O deixar ficar em stand-by, em pequena utilização, tudo aquilo que é um grande espaço, que tem outras valências que podem ser aproveitadas, prejudica qualquer outra negociação que se possa fazer para a utilização daquele espaço. E, portanto, mas é lamentável que o Governo da República ainda não tenha tido uma palavra de conforto para os açorianos. Eu vi o Ministro, 2 dias antes dos americanos terem anunciado que iam embora em grande parte com o seu efetivo, disse, o Paulo Portas concretamente, o Dr. Paulo Portas, disse que isso teria efeitos na relação diplomática entre os dois países. Os americanos 2 dias depois anunciaram que se iam embora e não se vê o Governo da República numa posição firme, pelo menos de que nós açorianos percebamos que o Governo da República está preocupado com os Açores e que está preocupado com a situação e devia já ter bem seco, enfim, pessoalmente tenho as melhores das impressões do nosso atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Dr. Rui Machete, enfim, foi meu assistente, conheço-o bem, mas tem sido, de facto, de uma inabilidade política, uma catástrofe total no relacionamento diplomático e na capacidade de ter a afirmação dos princípios da soberania portuguesa no território nacional, que nos deixa, enfim, com saudades de alguns independentistas era só para lhe dizer isso. Sr. Presidente, tem ideias sobre a condução das negociações da base das Lajes ou não o seu pensamento não penetra no campo político? Penso que o senhor a política não lhe é apetecível propriamente dita. Acho que dá a imagem mais de um bom administrador do que um político, não, nem bom nem mau, não é? Do que um político. Tem ideias sobre a negociação? Essa é a sua leitura. Aqui o Dr. Ricardo foi deputado, foi secretário regional, é do Partido Socialista, portanto faz o seu papel entusiasmado na oposição. O senhor é um homem... Na defesa dos Açores. Com certeza, mas todos nós estamos aqui para isso, não é? Mas o senhor... Os mais do que esses. Normalmente não toma grandes posições políticas, não é? Nunca o vejo tomar grandes posições a nível de por exemplo, o Presidente da Câmara de Paris de vez em quando tomava e acabou por ser Presidente da França, não é? O senhor é Presidente do maior município dos Açores, mas não o vejo tomar posições políticas nem de oposição, nem de apoio. Mas tem ideias sobre a condução política da base? Meu caro, eu não posso subscrever o que está a dizer, porque isso até me penaliza quanto a minha intervenção. Não é essa a intenção. Pois, mas penaliza. E é claro, rejeito. Porque eu fui deputado na Assembleia Legislativa da região, eu fiz a defesa da revisão da Constituição que favorecesse uma ideia da autonomia política da região autónoma dos Açores, tenho como punho escrito algumas das normas da própria
Constituição da República Portuguesa nos capítulos relativos à autonomia. Eu participei em 2 revisões do Estatuto Político-Administrativo em trabalho intenso enquanto comissão de redação e, naturalmente, que tenho posições políticas e afirmei-as num contexto de político, na política regional. E também, claro está, tenho a afirmação do entendimento que o poder local há de ter sempre um posicionamento enquanto governo local e até da afirmação da soberanidade nas diferentes componentes, e tenho feito isso enquanto Presidente da Câmara Municipal de Algada. Se me pergunta em concreto relativamente à base das lajes, é óbvio que nós todos partilhamos a relação, aliás, uma parte significativa da receita do orçamento regional antes da entrada da região na União Europeia, na então Comunidade Económica Europeia, resultava exatamente do financiamento da base das lajes. E ela sempre foi muito importante para a economia dos Açores e para um posicionamento geoestratégico dos Açores na própria política da Portugalidade. Eu sempre defendi que a projeção atlântica de Portugal deve-se, sobretudo, aos Açores, quer na sua componente marítima, quer no seu posicionamento geoestratégico enquanto base militar e até de monitorização do Atlântico Norte, tanto aéreo como marítimo. E também todos sabemos que é, já ao longo dos últimos anos, notório o decréscimo da posição geoestratégica da base das lajes e um relativo desinteresse regressivo, ou progressivo neste caso, enquanto desinteresse dos americanos na sede da base das lajes. E, portanto, havia uma diminuição. O que eu acho aqui que foi grave e que o próprio governo dos Estados Unidos iludiu, e toda a componente do segmento político, até da diáspora, dos nossos representantes no Congresso, foi que quando foi conhecida uma certa intenção de abandono crescente dos americanos da base das lajes, era possível adiar este problema. Aliás, o Congresso, a nossa relação, quer aqui do Governo da região, quer o Governo de Portugal, mas nós aqui diretamente na nossa diáspora, e temos de luso-descendentes uma parte de congressistas e de gente com intervenção política nos Estados Unidos, que tinha dado boas aportações para sensibilizar o governo americano para não haver um abandono abrupto e repentino da base das lajes, com consequências negativas, quer sob o ponto de vista social, quer sob o ponto de vista económico, sobretudo para o Conselho da Praia da Vitória e para a Ilha Terceira. Ora, quando tínhamos todos a expectativa de que se tinha conseguido pela componente política, designadamente ao nível do Congresso, que não haveria uma alteração abrupta durante o ano 2015 quanto a esta matéria e teríamos tempo para até averiguar de possibilidades de outros géneros de apoio, quer dos Estados Unidos, quer de outras utilizações e de uma readaptação da economia da Praia da Vitória e da Ilha Terceira para esse processo progressivo de abandono, de redução da importância da base das lajes para os americanos, que pudéssemos ter algum tempo, e o próprio Governo da República, solidariamente com a região autónoma dos Açores, encontrasse aqui alternativas, até numa reflexão no âmbito da NATO ou da própria União Europeia. E isto é que é condenável. E claro está, o primeiro registro negativo temos de dar aos responsáveis militares dos Estados Unidos, que não tiveram qualquer sensibilidade política, nem estratégica, quanto ao relacionamento entre parceiros, não é? E desde logo, sob o ponto de vista histórico, aliados, entre, designadamente, os Estados Unidos, Portugal e no contexto da nossa participação da NATO. Acho que isso é condenável. Admito que, não com aquela intensidade com que o meu amigo Dr. Ricardo Rodrigues colocou na responsabilização do Governo quanto a essa matéria, mas admito que o tom de vigilância e de posição solidária do Governo português com as consequências deste abandono para a economia dos Açores da Madeira foi aquém do que seria exigível. Admito que o Governo português tenha também muitas limitações, na medida em que o poderio dos Estados Unidos não é compatível com a possibilidade real e concreta que temos de exigir aos americanos para nos dar apoio ou até obrigar a que não abandonem. Na verdade, são 500 militares que vão sair. Mas isso até corresponde à estratégia da NATO. A própria NATO não foi solidária, porque há uma deslocação das bases militares dos Estados Unidos. Não é da Europa para o Oriente, nem para a África.
é dentro da própria Europa e dentro do contexto da NATO, porque eles vão reforçar a sua participação, por exemplo, em Espanha. Ora, tudo isto deve ser consolidado com este contexto em que Portugal e o governo português têm de afirmar, tornando-se solidário com o governo dos Açores, que tem que ter uma preocupação com essa matéria, e o próprio governo dos Açores solidário com e apoiante com as posições do governo português na sua cena internacional de relacionamento com o aliado dos Estados Unidos e com a participação da NATO. Sr. Dr. me permite, o amigo Dr. Bollier, assim, o Dr. José Manuel Bollier disse que os Estados Unidos tinham portado mal na forma como afirmaram a sua posição. E, portanto, existe um princípio de diplomacia internacional e de relacionamento internacional entre Estados soberanos que é o princípio da reciprocidade. Portanto, se os Estados Unidos se portaram da forma, e fiquei espantado que ser o embaixador em Portugal a convocar uma conferência de imprensa e anunciar isso em conferência de imprensa. E aquilo que se esperava é que o embaixador de Portugal nos Estados Unidos ripostasse da mesma moeda e nos 2 dias seguintes afirmasse uma posição de Portugal junto do governo português, chamado o embaixador a Portugal, Lisboa, a dizer, olha, as nossas instruções são essas, nós fomos ofendidos. 2 dias antes, o vice-primeiro-ministro disse que isso tinha influência no nosso relacionamento diplomático e passado um mês não tem influência nenhuma. Quer dizer, Portugal calou-se, meteu o rabinho entre as pernas e ficou à espera que as negociações da reunião bilateral de técnicos e de elementos de técnicos, não tem poder político nenhum, que vão falar durante um dia ou 2 e não vão resolver nada, mas o governo português devia ter uma atitude firme. E devia ter dito, no mínimo, aquilo que eu esperava é que entre 2 Estados irmãos, amigos, nós temos milhares e milhares de açorianos residentes nos Estados Unidos. Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão, milhares e milhares, pois, mais de 1 milhão, mais do que nós somos cá. Que aquilo que era razoável era que dos 2 ministros dos negócios estrangeiros convocassem uma conferência de imprensa, o americano e o português, e dissessem, nós vamos abandonar, mas temos aqui já um plano de salvaguarda e de mitigação dos problemas que nós sabemos que vão existir. E os Estados Unidos comprometem-se a todos os problemas ambientais que causaram na infiltração de petróleo e que estão nos nossos solos nos Estados Unidos, que é preciso remover, que é preciso pôr no sítio certo, e que o governo português dissesse, nessa sequência nós daremos um apoio nisso, naquilo, quer dizer, alguma coisa que confortasse os açorianos e designadamente os terceirenses. Imagina o que é para aquelas 500 famílias que recebem uma notícia de um embaixador em Lisboa a dizer que se vão embora e que vão despedir não sei quantos açorianos da base das Lajes. E ninguém diz nada a seguir a isso, os responsáveis dos 2 Estados. O nosso relacionamento na base das Lajes é de mais de 60 anos. Então a permanência dos Estados Unidos numa base portuguesa em Portugal por mais de 60 anos não dá a obrigação de sair de forma cautelada, de forma que cause o menor prejuízo possível. Bem, os americanos podem não pagar tudo, podem e têm naturalmente as suas razões, mas tínhamos que encontrar imediatamente uma resposta, e é isso que falhou. É isso que falhou durante muito tempo e continua a falhar, apesar dos esforços. Repare, eu que não tenho nenhuma simpatia política pelo Presidente da República, o Presidente da República recebeu o Presidente do Governo logo que lhe pedia audiência. O Primeiro-Ministro ele pediu aos 2, o Presidente do Governo pediu uma audiência ao Presidente da República em simultâneo e ao Primeiro-Ministro, o Presidente da República recebeu o Presidente do Governo açoriano e o Primeiro-Ministro ainda não se dignou a receber o Presidente do Governo dos Açores. Portanto, está estudando o dossiê, mas tem ministros que deviam saber dessa matéria e que deviam ter uma resposta adequada, ou seja, foi completamente desequilibrado o relacionamento entre os Estados Unidos e Portugal, foi a manifestação da força e do poderio americano e nós ficarmos naquela expectativa de que, coitadinhos de nós somos pequeninos, o que é que vamos fazer com os americanos? Hoje a política internacional não se mede em termos de quantidade. Veja-se, o Brasil é um país grande, bem sei, mas os Estados Unidos num dia diz os brasileiros para entrarem aqui têm que ter não sei o quê. O Brasil no dia a seguir diz os americanos para entrar no Brasil também têm que ter não sei o quê.
quer não sei quantos e tal. E, portanto, tem que ser assim o relacionamento. É o princípio da reciprocidade, que é um princípio que tem que ser levado em prática. O governo português não aplica nenhum dos princípios que são conhecidos no relacionamento de direito internacional, e nós aguardamos, os açorianos aguardamos. Eu, por acaso, vivo em São Miguel, mas conheço perfeitamente a situação calamitosa que se vai gerar na terceira, e, portanto, era exigível, no mínimo, que o Governo da República já tivesse dado algum conforto aos habitantes da terceira, às pessoas da terceira, aos açorianos, e pelo menos manifestar, bem, preocupação, não posso dizer que não estejam preocupados, também não veio a esse nível, mas que tinham que ter uma resposta. Então o Governo dos Açores já apresentou propostas em vários níveis, em vários planos, e há soluções para apresentar e para nós podermos conversar e chegarmos a acordo, a um consenso que salvaguarda a posição dos terceirenses e das pessoas que residem à volta da base das lajes. Ou seja, eu reafirmo, foi desequilibrada a posição da resposta portuguesa, e receio mesmo que isso já tenha consequências, porque uma coisa é a pessoa reagir e outra coisa é não reagir e aguardar que sejam os outros a fazer tudo e a dizer tudo. Portanto, aqui houve um nítido, enfim, descuido do Governo da República. Quer acrescentar mais alguma coisa a esta afirmação sobre esta base? Isto é o último tema que vamos... O que eu posso dizer é que a importância desta matéria não é apenas, ela é, sob o ponto de vista económico e social, de grande relevância para a Praia da Vitória, mas ela é uma questão nacional, de soberania, de relação entre aliados e de política militar, paramilitar, securitária da própria NATO. E, portanto, eu acho que este assunto deve ser elevado à sua dimensão adequada. É verdade que há uma consequência emergente e imediata, sob o ponto de vista económico e social, para a Praia de Vitória e Ilha Terceira, mas ela também deve ser avaliada, e isso é que justifica uma intervenção nacional e europeia quanto ao relacionamento entre aliados na política estratégica militar, levada a cabo também pela própria NATO e a presença de defesa dos Estados Unidos, defesa adiantada dos Estados Unidos na Europa. Eu fico deslumbrado com a sua posição, porque pensava só reduzido ao mundo da autarquia e, afinal, depois da minha provocação, tirou a capa do autarca e vestiu a vestimenta do político ilustre que é, e tiro-lhe o chapéu por isso. E queria, enfim, o programa chegou ao fim, queria agradecer aos nossos presidentes que aqui estiveram, o Dr. José Manuel Bolieiro e o Dr. Ricardo Rodrigues. Como viram, são duas pessoas excepcionalmente competentes nos seus cargos, que têm mantido o prestígio dos açorianos como políticos de grande nível, de grande capacidade e garantia de futuro de que os Açores estão bem entregues. Até ao próximo programa.